Que a paz de Jesus abençoe o teu coração neste culto de Eucaristia, de Santa Ceia. A mesa está posta e você é bem-vindo a essa mesa. A mesa está posta com o Evangelho, está servida com o Evangelho, que foi a mesa que Jesus ofereceu. Era Páscoa, uma festa maravilhosa, uma festa, uma celebração cheia de vida, de comunhão, de solidariedade. Algumas famílias se juntavam para celebrar a Páscoa. E Jesus reúne os seus discípulos e Lucas diz que Jesus, nas suas primeiras palavras, afirma: eu desejei muito, ardentemente, comer esta ceia com vocês. E o que faz Jesus? Ele torna o pão palavra, que é o que nós chamamos de sacramento. Sacramento não é outra coisa, senão a palavra teatralizada, né? A palavra dramatizada. Aquilo que nós acreditamos colocado na forma de gestos, de ritos, para nos ajudar a nos aproximar das verdades mais profundas que nós acreditamos e fundamos a nossa fé nelas. Eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo e desde já visualizar a mesa. Nela tem pão, nela tem vinho. Essa mesa não foi colocada para os fortes, para os justos, para os que não erram. Essa mesa foi colocada para mim e para você, que somos frágeis e às vezes tropeçamos, e às vezes temos medo, e às vezes perdemos a fé, e às vezes o nosso coração fica embriagado de tristeza. E é na mesa do Senhor que nós somos renovados através da memória da vida e da morte de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós reconhecemos Jesus nesta mesa. Nós reconhecemos no pão e no cálice o próprio corpo de Jesus, o Deus que se fez gente entre nós, que é o que alimenta a nossa fé. Obrigado por Jesus. Obrigado pela sua revelação em Cristo. Obrigado, Deus, por nos apresentar um caminho bom através do Nazareno, que hoje nós celebramos no pão e no cálice que vamos compartilhar. Queremos encher esse lugar de festa, porque o nosso coração é feliz na tua presença, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus, que é digno do nosso louvor. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou os céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza.
Família Bethesda, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Que você possa estar aqui livre para adorar, livre para exaltar. Se deleite nesse momento de louvor. Ouça agora as letras, cante conosco e vamos novamente nesse cântico. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e os céus, fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Aleluia. Desejei comer esta ceia ardentemente com vocês, disse o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a participar dessa ceia. Nós temos um café que foi montado por nós aqui, e eu quero convidar você a se aproximar. É um tempo da gente estar próximo um do outro, faz parte do culto, é parte da ceia. A gente gosta muito de fazer essa divisão, de colocar uma fronteira do sagrado, mas essa fronteira ela foi apagada, foi borrada por tanto amor que Jesus demonstrou por nós. A Bíblia diz que o véu, né, se rasgou do alto a baixo. Essa fronteira que demarca o sagrado e a vida da gente, ela foi borrada, né, por Jesus. A gente não sabe mais onde começa o quê, porque a nossa vida inteira é sagrada ao nosso Deus. Vamos juntos tomar esse café. Deixando a tua cura entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Quero ouvir vocês, ó. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, meu coração exulta. De alegria eu canto, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
Os irmãos que vão servir a mesa, por favor, se aproximem. Eu descreio que Jesus tenha pensado institucionalmente. Descreio totalmente nessa hipótese, que Jesus, ali na última ceia com os discípulos, tenha instituído um sacramento. Não creio nisso. Eu creio que Jesus tinha um sentimento do instante. E ele queria que o evangelho, ele fosse palatável, tivesse a força que uma comida saborosa tem para tornar a nossa vida boa, né? E para impregnar a gente de memória, né? Como as melhores coisas da nossa vida estão impregnadas de cheiro, de sons, de música, de sabor, não é? A gente come afeto, né? A gente come amor, a gente come festa, a gente come alegria. A gente não come apenas... A gente não come proteína. Tem negócio que eu acho escandalosamente de mau gosto, é chegar no restaurante e aí está lá assim, escolha a sua proteína. Eu falei, eu não quero comer proteína. Eu quero comer uma picanha, né? Proteína, negócio meio... Proteína, os carboidratos, os sais minerais. Não é isso, a gente come afeto. Foi o que Jesus fez. Ele tomou o pão e disse, isto é meu corpo e eu o dou a vocês. Ele tomou o cálice cheio de vinho e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Comam e bebam em memória de mim. É o que nós faremos agora. A ceia do Senhor, ela é necessariamente a mão do outro que nos serve, né? É através da mão do outro que nos serve o pão e o cálice que nós nos aproximamos, ou o nosso corpo conversa com o Evangelho. O Evangelho, ele entra em nós com cheiro, com afeto, com partilha, com comunhão. Vamos orar a Deus? Senhor, nós tornamos essa festa sagrada no gesto que agora vamos repetir de Jesus. Quando a Renata e a Bárbara forem servir o pão e o cálice, elas vão servir palavra. Quando elas servirem o pão e o cálice, elas vão servir, isto é o meu corpo e eu dou a vocês. Elas vão servir, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E é com esta palavra palatável que nós vamos nutrir a nossa fé neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se vocês podem receber, por favor, fiquem à vontade. Assentem-se. Enquanto nós seguimos orando e cantando. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Prepara para nós o caminho para Ele.
quer ficar em pé? Que tal você trocar cálice com seus irmãos e palavras de esperança, de encorajamento, de fé, de amor, de amizade? Vamos! Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, Eu sou livre. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, Se neste sangue lavado, Mais alto que a neve E essa pureza, essa santidade que você descobriu em si mesmo, aos olhos de Jesus, ou nos olhos de Jesus você se descobriu essa pessoa digna, ela nada tem a ver com perfeição, nada tem a ver com o cumprimento de regras morais. Aliás, a gente vive aos tropeços. Ela tem a ver com o fato incontestável no testemunho do Cristo que se dá por nós, que deu a sua vida por nós. O fato incontestável de que você é amado, é amada. Aos olhos de Deus é isso que você é digna. É digna de viver bem, é digna de existir com alegria. Você é digna. É o que nós vamos fazer nesse momento. Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, e eu o dou a vocês, como dele também. E todas as vezes que vocês comerem pão, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Vamos juntos comer do pão. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus. Obrigado pela vida de todas as mulheres e homens que encarnaram o amor de Deus entre nós, que testemunham uma vida generosa. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Rubem Alves, ele fala da Eucaristia ou da Santa Ceia como uma antropofagia. Antropofagia é gente comendo gente, né? Gente comendo gente, literalmente, não é metáfora.
É gente comendo gente, porque é uma prática cultural antiga, que nada tem a ver com qualquer brutalidade, apesar de parecer para nós uma coisa bárbara, né? Mas nada tem a ver com brutalidade, ao contrário. Havia muita poesia, ou há, entre povos antropófagos, né? Porque, na verdade, eles tinham a compreensão de que quando morria um guerreiro, eles não poderiam desperdiçar a vida daquele guerreiro. E eles não comiam simplesmente, né? Não comiam simplesmente, eles comiam o estômago dele, que era o centro, né, o símbolo da coragem dele, o coração. Eles comiam a coragem dele, comiam o testemunho de vida dele. É isso que eles comiam. E, de alguma forma, e agora sim, metaforicamente, o que nós fazemos é uma antropofagia, porque a gente se alimenta do testemunho que é a vida de Jesus. Ao comer do pão, a gente está comendo de uma vida que foi partilha do início ao fim, que foi doação de si mesmo, do início ao fim. Este cálice é a aliança com Deus através do meu sangue de Jesus. É o que nós faremos agora. Vamos beber do testemunho de Cristo, este sim que nos salva e que dá sentido para a nossa vida. Vamos juntos tomar o cálice? Aleluia, você é grato a Deus por Jesus, grato a Deus por memória, por esta memória que se multiplica, que se transversaliza, né? Não é do púlpito para baixo, não é do pastor para as pessoas, é uma memória comunitária entre nós, testemunhos que nós partilhamos da vida de Jesus e que hoje a gente come e bebe, que alimenta a nossa esperança e a nossa fé. E eles cantaram um hino. Vamos! Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Deus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Amém. Pode se assentar, meu querido. Essa mesa lindíssima, né? Toda a beleza cearense da renda que hoje foi arrumada, preparada para nós, com muito carinho, pela Osileia, cuja vida nós celebramos hoje, é aniversário da Osileia, né? Graças a Deus por sua vida, querida, pelo seu carinho, por sua dedicação. Nós também queremos nos lembrar de irmãos nossos que estão sofrendo, que estão passando um tempo difícil. O pastor Johnny, inclusive, com a Karine e a Bia, vivem um luto que é talvez o pior dos lutos, né? Experimentam talvez a pior das perdas de uma pessoa, que é a perda da mamãe, né? Que é a perda de uma casa. E eu experimentei isso. Eu não experimentei outras perdas maiores, mas ou outras perdas, mas eu tenho a sensação de que nenhuma vai ser tão forte quanto a perda que eu tive da minha mãe. Sei o que
o Johnny está passando, está numa fase assim, difícil, doída. A gente precisa seguir orando, né? Uma mensagenzinha de ânimo é sempre bem-vinda. Nesse instante, os nossos queridos Geraldo e Noquinha, a Manu, né, estão aqui perto da gente, ali no Hospital São Carlos. O Geraldo está internado na UTI coronariana, né? E ele está bem. Ontem a gente esteve com ele, eu e o Márcio fomos lá passar um tempo com ele. E ele está tão bem que ele falou o tempo todo. Ele é um cara falastrão, né? Ele é um falastrão. E ele não parou de falar, contou todas as histórias que vocês possam imaginar. Eu falei, cara, levanta daí, vai embora, meu. Tá querendo enganar quem? E o fato é que ele fez um exame que era o mais delicado, a procura de trombos. Ele tem uma arritmia importante. Os trombos não estavam lá, graças a Deus, não há formação de trombos. E aí ele vai fazer amanhã, às 18 horas, uma ablação, né, que é uma cauterização. Me ajuda aí, doutor. Uma cauterização por ali no coração, que é para resolver a arritmia. Um procedimento que é simples, né, ele vai sair de lá, provavelmente, nos dias seguintes, terça ou quarta-feira, né, e de volta. E eu já prometi a ele que eu vou lá, né, eu vou lá nos próximos dias para passar para ele a música do barítono, né, do coral. Estou preparando. Tentei fazer o ensaio ontem, mas não rolou. Ele estava muito empolgado, não consegui passar a voz para ele, o nosso barítono. E a gente precisa estar próximo desses irmãos, em cuidado, em oração, né? A Sarinha, ela está com o filho também na UTI, né? Ele é renal grave, também está passando um tempo bastante aflito. Eu queria que a gente fizesse uma oração, mesmo sentados, a gente orasse nesse momento, né, abençoando os nossos irmãos, cuidando dos nossos irmãos, agradecendo a Deus pela vida da Osileia. Vamos orar? Vamos. Sério? Aniversário? Aí veio com esse corte especial. Tá bom. Graças a Deus pela vida do Raposa. Raposa, não é Raposo, não. Senhor, muito obrigado pela vida da Osileia, pela vida do Raposa, Senhor, que são irmãos queridos que nós tanto amamos e que estão aqui hoje comemorando com a gente a sua vida. O aniversário é sempre uma chance da nossa vida, da nossa cultura, da gente lembrar como é bom estarmos vivos, que nós existimos. Obrigado, Deus, que a Tua bênção se derrame sobre eles abundantemente. Nós também queremos, ó Deus, cuidar nesse momento com a nossa oração, com a nossa atenção, Senhor, da vida do Johnny, da Karine, da Bia, enlutados. Esse é um tempo tão difícil. Senhor, que a Tua presença possa estar ali de modo perceptível, renovando, que o sopro do Teu Espírito traga novidade para o coração, paz, tranquilidade, cuidando do coração deles. Também o Geraldo, que amanhã passa por esse procedimento, Senhor. A Tua presença está ali, a gente sabe disso, que esse testemunho se renove na mente dos nossos irmãos. Senhor, cuida do coração da Sarinha, do seu filho, do Júnior, que está internado na UTI. Deus, que a Tua presença esteja ali, Senhor, se revelando, se mostrando aos Teus filhos. E nós sabemos que o Senhor está com eles nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós praticamos o dízimo na Bethesda como uma expressão de amor. Por que de amor? Porque ela tem a ver com o que a nossa comunidade significa na nossa vida, né? Por isso é de amor, né? Eu me sinto parte, é essa comunidade que me alimenta, que me sustenta. E o meu dízimo é uma maneira estável
importante de manter essa comunidade e de manter em solidariedade com os demais. Eu não quero que apenas alguns sustentem essa igreja. Eu quero ser um dos que sustentam essa igreja. Eu não quero que pese sobre alguns. Eu quero dividir essa responsabilidade. É o que nós fazemos no dízimo. Você pode fazer isso agora. Aqui nós temos as informações bancárias para fazer o Pix. Se você precisar da maquininha, a gente está quase devolvendo a maquininha. Por um triz a gente vai devolver essa maquininha. Pronto, então, pronto. Fiquem à vontade, o Cícero está aqui. Isso, obrigado, querida. O Cícero está aqui, você pode vir até ele. Se precisar de um envelope, você quer fazer uma oferta em espécie, também o nosso tesoureiro tem aqui os envelopes que podem te dar e te ajudar a fazer essa oferta. Vamos orar? Senhor, nós queremos, nessa oferta, nesse dízimo, nós queremos fazer algo mais do que dar um dinheiro. Nós queremos consagrar a nossa vida e dizer que é a nossa vida que nós queremos dar, como Jesus deu a sua vida, fez da sua vida doação. Nós queremos fazer das nossas vidas também doação. E essa oferta, ela é uma parte disso. É um momento desse em que a gente doa para promover o teu reino em Fortaleza, em nome de Jesus. Amém. Vamos servir ao Senhor. As crianças saem agora, é isso? Crianças? Ah, está ali a tia. Pronto. A Morgana já está ali para conduzir esse momento. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Pa, pa, parará, Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Obrigado, Cláudia, por nos abençoar com esse tempo precioso de louvor.
A Cláudia, ela fez uma pesquisa arqueológica para conduzir o nosso louvor hoje. Coisa linda, chega, emocionou o pessoal, meu. Alvo mais que a neve. Isso. Faltou só. Os guerreiros se preparam. Não mexe com o povo, rapaz. Eu lembro até do som da fanfarra. Eita, saudade, coisa boa. Nessa época que o povo era crente. Tá bom, gente. Eu quero dividir com vocês uma reflexão. Essa reflexão, ela parte de uma ironia, né? Lentidão é pressa de viver bem. É pressa ou é lentidão, né? Mas a ironia não é minha. A ironia é de Tiago, que, aliás, é uma carta repleta de ironias desconcertantes. Tiago usa da ironia e ele cutuca todo mundo, né? Ele faz isso com os poderosos no ambiente do culto, ele faz isso com os que preferem a ostentação, ele mexe com todo mundo, com o pessoal da língua comprida, e diz que a língua é como uma centelha de fogo que incendeia. Aqui não tem, graças a Deus. Não há. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura belíssima. Eu sugiro muito a leitura de Tiago. Ela é uma leitura que mexe com a gente, com a prática da nossa vida, né? Tiago, ele passa na nossa cara, sem pena nem dó, as nossas contradições e nos convida a enfrentá-las com coragem. Ainda que confiados na graça de Deus em Jesus, enfrentar nossas contradições com coragem. Diz assim o texto que está no capítulo 1, entre os versículos 19 e 25. Sabei, meus amados irmãos, tenha cada um rapidez em ouvir, não é? Lentidão em falar e lentidão na ira, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Rejeitai, por isso, toda impureza e excesso de malícia, e recebei com mansidão a palavra implantada, capaz de salvar vossas almas. Sede, contudo, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque quem se contenta em ouvir a palavra sem praticá-la, e aqui a parábola dele, a metáfora que ele usa é interessantíssima, assemelha-se a alguém que contempla em um espelho a aparência que tinha em seu nascimento, mal acaba de se contemplar, sai dali e imediatamente se esquece de como era. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, a lei da liberdade, não é a regra escrita, mas é a lei da liberdade, ela é a lei perfeita, e nela persevera, não como quem a ouve e logo se esquece, mas como quem a cumpre. Esse será bem-aventurado em seu agir. E bem-aventurado, nós já temos essa informação, é o conceito bíblico, da linguagem bíblica, muito bem traduzido, inclusive, para o que a gente chama de felicidade, que é, na verdade, um encorajamento. Está indo bem, você está indo por um bom caminho, tua vida está indo bem. Não tem nada a ver com um sentimento gostosinho e confortável, que a gente chama de felicidade. Tem a ver com a convicção de que o caminho que nós escolhemos, ele tem valor. Por isso, a Bíblia chama de bem-aventurança. Vamos orar a Deus. Senhor, nós
te agradecemos por esse tempo tão precioso de aproximação entre nós, de nos ouvirmos, de nos abraçarmos, de nos conhecermos, de revermos amigas e amigos, de impregnar a nossa mente de esperança, de valores que nutrem um bom caminho, uma boa história. Nós nos sentimos assim, Senhor, como que estando num lugar que é raro, um lugar que é caro, como Moisés ouviu. Nós nos sentimos hoje também ouvindo essas palavras da tua boca. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. É sagrado tudo que está acontecendo aqui, que nos permeia e que nos convida à sensibilidade, a um bom coração. Obrigado, Senhor. A palavra que a gente medita, na qual a gente medita agora, Senhor, ela é desejada pelo nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, quando começa essas advertências e a ironia de tenho pressa de ouvir, né? Pressa de lentidão. Quando Tiago ele começa essas advertências, ele tem um problema em mente. Um problema que ele desenha para nós, uma crise da nossa humanidade, que ele desenha na figura de alguém que se olha no espelho e que, ao sair, logo depois de se olhar, de se contemplar, esquece de como era. E ele coloca essa crise como a crise que nos distancia, né, de quem tem palavra, tem conhecimento, tem informação, mas não tem prática. Ele tem essa crise em mente, que a gente poderia chamar de uma crise, a crise de perder a si mesmo, que não é nenhuma novidade, a expressão você já ouviu certamente algumas vezes na vida, né? Perder a si mesmo. A crise que ele tem em mente é essa, que é um esquecer de si, um deixar de saber de si, um não lembrar de si, uma desconexão com você mesmo, né? Quem eu sou, né? É a pergunta que a gente faz nessa crise. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Você já se fez essa pergunta, talvez? No que foi que eu me meti? O que foi que eu fiz com a minha vida? O que foi que eu fiz com os melhores anos da minha existência? Uma perda de si. O que eu estou fazendo aqui? Essa sensação de estar sem lugar, sem espaço, desconectado. Não confundamos isso com aquilo que na psicologia e na psiquiatria é chamado de despersonalização. Em pessoas num processo de adoecimento grave, não se reconhecem no próprio corpo, não reconhecem o próprio braço, né? O próprio corpo, tem um estranhamento. Não, eu estou falando de algo existencial, de um risco real da vida, da gente viver num ritmo tão alucinante, numa correria tão desesperada, essa coisa da pressa, da correria, da velocidade, do instantâneo, do pra já, do imediatamente, isso que a gente chama de imediatismo, não é outra coisa senão desespero. Desespero de a vida não ser suficiente para a gente ter vivido. E a gente corre desesperado para ver se chega e nunca chega. Esse perder-se de si é uma profunda desconexão com a própria identidade, com os gostos, com os desejos, de, portanto, estar ausente da própria vida. E aí eu fui buscar um conto de Machado de Assis, e eu me lembrei dele, e fui atrás de relê-lo. Ele é extenso, mas é um conto belíssimo. Machado de Assis, nem precisa dizer, um contista absurdo. E, inclusive, alguns dos seus contos se tornaram
instrumentos bons de se interpretar os vários fenômenos da vida, como o conto do medalhão. A gente ainda usa hoje, né? Se fala, fulano é medalhão, que é essa figura que ostenta, né? Que é aparência, né? Que tem mais aparência do que verdade, né? É o medalhão, a teoria do medalhão é um conto de Machado de Assis. O outro é A Igreja do Diabo. É um conto maravilhoso. Na Igreja do Diabo, Machado de Assis trabalha essa nossa ambiguidade, né? A gente, os nossos valores, ele diz, são como almofadas de seda e franjas de algodão, né? A gente tem de um lado uma coisa tão virtuosa, mas por trás desse amor, às vezes não passa de um egoísmo, né? De uma avareza, e ele trabalha isso de maneira magistral. Tem um conto dele chamado O Espelho, que é um conto dentro de um conto. Ele tem um personagem, que é o Jacobina, participa de uma reunião entre amigos, e ele se reúne para discutir grandes assuntos, né? Grandes debates metafísicos, debates sobre coisas espetaculares, intrigantes. E o Jacobina está lá no canto dele. Os outros 4 amigos discutindo, se incomodam, que ele só faz concorda com tudo, mas não diz nada. Aí ele é questionado, e eu acho que vocês não querem me ouvir. Aí, finalmente, ele cede e propõe uma teoria. Qual é a teoria do Jacobina? A teoria dele é a seguinte: cada um de nós tem 2 almas. 2 almas. E a alma é essa fonte de vigor para viver. A alma, que é ânimo, né? É fôlego. A alma é a fonte de sentido, de significado, de valor, de beleza, de alegria, né? É a alma que nos alimenta. Ele diz, cada um de nós tem 2 almas. Uma alma, obrigado, querida. Uma alma exterior e uma alma interior. A alma exterior é como nós nos vemos de fora para dentro. É como nós nos enxergamos de fora para dentro. E a alma interior é como nós enxergamos a vida de dentro para fora. Aí ele diz, o bolo que você acabou de assar pode ser a sua alma. Fonte de valor, de vida, né? O teu time de futebol pode ser a sua alma, né? A mesa que você senta para trabalhar todo dia é a sua alma. As pessoas à sua volta, as pessoas que te admiram, são a sua alma, não é? A roupa que você usa é a tua alma, ele diz. A alma exterior, que é essa que te olha de fora para dentro e diz quanto você vale. E aí ele propõe uma história. E ele provoca os amigos. Vocês não estão prontos para ouvir o que eu tenho para dizer. Vocês não querem. Não, fala. Então tá bom, eu vou dizer para vocês. É a minha própria experiência com a minha alma exterior. Aí ele diz assim, eu fui nomeado para ser um alferes, né, da Guarda Nacional. Alferes, naquela época, seria algo como o início do oficialato, né? É o 2º tenente, o início da hierarquia. Eu fui nomeado alferes e aquilo foi um acontecimento na família. O Jacobina é alferes. E eles o admiraram. Alguns amigos se afastaram e começaram a olhar ele de lado. Mas outros que ele nem conhecia se aproximaram, empolgados com ele, admirando, porque ele era essa figura notória, um alferes, né? E a família toda fazendo festa, e aí eles se reúnem, compram um fardamento, ele veste o fardamento e desfila no meio da família, um alferes na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade. E aquilo se tornou maravilhoso. E uma tia, essa foi a expressão mais forte que eu tive, ele diz. Uma tia me pediu emprestado para minha mãe, para passar um tempo na casa dela, porque ela não sabia o que fazer com tanta alegria de tê-lo, um sobrinho como um alferes
levou para sua casa, e ela pedia que ele vestisse a sua farda e desfilasse, e todos olhavam, e pedia que os escravos aplaudissem, que os amigos o elogiassem, e era uma festa, até que um dia a tia precisou viajar para cuidar da sua filha que estava doente, e todos desapareceram da casa, e ele ficou sozinho, até os escravos fugiram, ele conta, e ele ficou sozinho. E, de repente, nada mais fez sentido. Ele sentiu uma solidão terrível, uma sensação de colapso, de fim de linha. Ele não sabia o que fazer e ele procurava alguma coisa que pudesse distraí-lo, e o tempo não passava, e aquela angústia ia crescendo dentro dele. E a tia tinha deixado para ele um espelho. Depois de muitos dias, a tia tinha deixado para ele o espelho, e ele tem uma experiência através desse espelho. Eu quero ler para vocês o restante da história. Então, ele diz assim: desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias, deu-me na veneta olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me, subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Estava a olhar para o vidro, com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos e, não lhes digo nada, o vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso, era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe o que este é fulano, sabe, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá, tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo, olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho. Lendo, olhando, meditando, no fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime,
pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Eu acho interessantíssimo esse conto de Machado de Assis, porque ele descreve essa experiência em que nós nos esquecemos de quem somos. Quem nós somos, o que nos identifica, o que nós somos sem os enfeites, sem as projeções sociais, parece que some. Não sei mais de mim, eu não me reconheço mais na vida. E Tiago percebe isso. E para Tiago, a salvação dessa experiência de você se perder de si, de você não saber de si, de você se estranhar, a salvação é um exercício do que a gente está acostumado a desvalorizar, a lentidão. A gente tem o hábito de tratar a lentidão como um vício, né? Essa preguiça de se mexer, essa preguiça de fazer as coisas. Mas para Tiago, essa lentidão é uma preguiça primordial e é ela que pode te salvar. É ela que vai te devolver a vida. É ela que vai te devolver a si mesmo, a si mesma. É ela que vai te dar a chance de se apropriar de quem você é, ou, na expressão do poeta latino, que é exaltado por Nietzsche, o filósofo Nietzsche, que é Píndaro, torna-te quem tu és. Né? Eu amo essa expressão. Com isso, Nietzsche quer dizer o seguinte, que você não tem outra pessoa para ser. Que a melhor pessoa que você pode ser é quem você é. É quem te identifica, é a história que você tem, as dores que você tem, os traumas que te constituíram, né, as escolhas que você fez, o caminho que você seguiu. E para Tiago, essa possibilidade de nos tornarmos quem somos, ela vem através de um exercício inusitado da lentidão. A ponto de ele dizer assim, rejeitai, por isso, toda impureza e excesso de malícia, e recebei com mansidão a palavra implantada, capaz de salvar vossas almas. E aí eu queria propor 2 conceitos aqui para nos ajudar a exercitarmos essa preguiça primordial, que é meu convite hoje para vocês, a que vocês sejam corajosamente preguiçosos, lentos, aprendam a ralentar, a desapressar a vida para entrar em contato com a sua própria verdade, com a sua própria realidade, para se conectar com quem você é. Primeiro, escutar, primeiro conceito, escutar é um exercício de reverência e santificação do seu mundo. Porque escutar é tornar algo importante. Né? Escutar é tornar algo ou alguém importante. É dar dignidade a algo ou alguém. Então, o que faz Tiago? Ele propõe a contramão da fala. Se a fala é a maneira como a gente organiza a vida, explica, conceitua, ordena, define, disputa a razão, ocupa espaço, como a gente causa impressão, né? Como nós ocupamos um lugar de poder no mundo pela fala. Por isso que hoje a gente vê na internet, né? E a internet ela potencializa o falastrão, né? O pior dos falastrões, que é o falastrão idiota, né? Que emite opinião fácil, acha que tem que dar opinião sobre tudo, especialista em direito constitucional, em direito processual, em medicina psiquiátrica, em cinema, em relações, em política, em governabilidade e governança, especialista em tudo, e as pessoas disputam esse espaço e se ofendem, né? Se xingam,
se acha em condição de apontar o dedo para todo mundo e dizer as coisas mais terríveis e agressivas. São os falastrões, eu ia falar idiotizados, mas acho que idiota já está bom. Tiago nos propõe a contramão disso, né? A contramão da fala. Ele pede para que a gente ralente, né? Desapresse a fala e apresse a escuta, que é essa capacidade de colocar o outro no seu mundo com importância, né? Então, veja, não se trata de você não falar. Não, ele não está propondo que a gente, para ser gente boa, tem que ser calado, né? Ele não está propondo um silêncio absoluto. Ele está propondo uma reversão do modo como a gente lida com a vida. Ao invés de nós acreditarmos que a gente vai resolver a vida na fala, no falatório, né, disputando espaços de poder, ele propõe que a gente sacralize a vida, santifique a vida através da escuta, porque é o que a escuta faz. A escuta, ela pede reverência, sensibilidade, é prestar atenção no que o outro tem a dizer, é trazer o outro para o mundo, é fazer o outro mais presente. Escutar é a forma como tornamos os acontecimentos e as coisas ao redor e as pessoas à nossa volta mais presentes. Queixa comum das pessoas quando vão ao médico, né, nessa época que a gente está vivendo, que em poucos minutos o médico parece muito apressado em te diagnosticar e te dar uma receita. E aí você sai chateado. É queixa comum, não só da profissão dos médicos, mas outras profissões também, que você entrou e saiu, o médico te deu uma receita e um diagnóstico, e você se sente insatisfeito, porque você quer algo mais que um diagnóstico. Você quer algo mais do que uma receita eficiente. Você quer ser acolhido, quer ser ouvido, né? Quer ser valorizado, quer ter importância. Porque a tua cura passa por isso. Não passa apenas pelo remédio que você vai tomar, pela dosagem certa. A tua cura passa também por ser acolhido, por ter importância. Nosso corpo não é curado apenas com química eficiente, mas com ouvidos mais atentos e acolhedores. E eu diria que nós precisamos converter as pessoas e o nosso mundo em templos e altares, onde reverenciamos a vida através da nossa escuta. Eu gosto muito dos trocadilhos que eu acho que vocês já ouviram do Rubem Alves. Ele diz que o mundo ele precisa de menos oratória e mais escutatória, né? Que a gente gosta mesmo não é de quem fala bem, mas de quem escuta bem. E eu acho que essa foi a lição. Eu não sei se eu me converti totalmente, sabe? Mas pelo menos me convenci disso. Acho que já é um bom caminho. Eu iniciei a minha vocação, a minha carreira pastoral, encantado com o sermão, com a pregação. E o meu grande projeto de vida era pregar. Eu cheguei a acreditar, né, que era no sermão que eu ia resolver tudo, todos os problemas da igreja, os crentes intrigados, os irmãos desanimados, a igreja numa crise de esperança, de motivação, as pessoas que iam se converter e entrar na igreja, o crescimento numérico, o crescimento de qualidade. A igreja, então, era o domingo à noite, ou o domingo de manhã, agora, mais recentemente, era o grande acontecimento. Então, você imagina o peso que eu carregava. Toda a minha expectativa estava ali, naqueles 40 minutos que eu iria falar, e eu tinha que fazer acontecer, né? Tinha que fazer acontecer. E aí eu me dei conta de que isso, além de me levar ao esgotamento, né? Domingo eu era insuportável em casa. Só não conta para a Beth, que eu estou confessando isso para vocês. Mas eu era insuportável, intragável,
né? A Beth e a Clara estão aqui, eu espero que elas não digam, aham, ainda é, né? Mas assim, eu saía do culto exausto, parecia que eu tinha corrido uma maratona, e frustrado, porque lógico que as pessoas continuavam sendo quem elas eram, os problemas continuavam sendo o que eles eram, e a vida seguia sendo o que a vida era, e que precisava de algo mais que o desempenho da fala. E aí, inclusive, os aconselhamentos, né? Eu ia para o aconselhamento tenso, um garoto de 23, 24 anos, eu ia tenso para o aconselhamento, e às vezes as pessoas traziam dramas. Imagina um menino de 24 anos ouvindo uma pessoa de 60 anos contando uma história dificílima, e eu tinha que dar a solução. Eu tinha que organizar o mundo daquela pessoa com as minhas palavras. Eu ia com essa pretensão. Aí eu me dei conta de que isso é uma grande tolice, é coisa de menino. Acho que amadureci e percebi que mais importante que falar é escutar. É pela escuta, Tiago acredita, que nós podemos revolucionar o nosso mundo. Uma escuta sensível, uma escuta humilde, modesta. É na escuta que a gente consegue santificar o nosso mundo, porque dá a ele voz. E uma boa voz que nós temos interesse em ouvir. Não é um lugar de guerra, é um lugar de encontro e de relações. É uma outra percepção da vida. E, finalmente, o problema de irar-se, ele diz, tardio, né? Lento em irar-se. O problema de irar-se é não saber mais o porquê. O porquê de tanta ira, o porquê de tanta revolta, o porquê de tanto desajuste. A nossa ira, raiva, revolta, não é um problema, não é um erro. Irar-se não é um erro. Pode ser, inclusive, a solução. Não é? Às vezes, o ponto de partida, o motor de uma reviravolta é a sua ira. É você chutar o pau da barraca. É você virar a mesa. Né? Chutar o balde. É você gritar e dizer não. Não quero, não aceito. É a reviravolta, é a revolução, é o que te coloca em movimento. A ira, ela é carregada de revolta. Né? Não nos esqueçamos de Jesus com o chicote na mão, uma das cenas prediletas de todas as pessoas. Né? Ver Jesus ali descendo o chicote, exatamente o que a gente tem vontade de fazer, vez ou outra. Né? E veja, não foi uma ira louca. Jesus não endoidou. Jesus não endoidou, não perdeu a noção. Não virou um sem noção que saiu chutando todo mundo e histérico. Não, foi calculado, foi uma ira conduzida, canalizada. A narrativa do texto diz que ele foi um dia antes no templo, visitou, andou lá, e ele voltou no dia seguinte com um chicote na mão. Ele voltou para fazer aquilo. É lindo, gente. Derrubou a mesa dos caras, chutou todo mundo, botou para correr os cambistas, botou para correr os mercadores, e aí depois vieram as crianças, os doentes, né? E ele diz assim, isso aqui é casa de oração. Então a ira tem o seu lugar. O problema é que a gente quer se livrar da ira, sem ouvir o que a ira tem para dizer. A gente quer se livrar da angústia, sem ouvir o que a angústia está cochichando no nosso ouvido. A gente quer se livrar da dúvida, sem entender qual o recado que a dúvida, que a insegurança, que a incerteza está nos dando sobre a vida que a gente tem. A gente quer se livrar do medo sem saber o que o medo está dizendo para a gente. É a nossa crise. Então,
mais importante que você se livrar da dúvida ou da crise que te aflige é você entender o que ela pode estar dizendo sobre você, sobre as escolhas que você faz, sobre o modo como você está conduzindo a sua vida, sobre os valores, sobre os seus amores. A sua ira é um índice do que você ama. Então, o que é que ela está te dizendo? Talvez seu cansaço só esteja te dizendo que não falta nada para que a sua vida seja boa. Quem sabe se sua dúvida apenas esteja te dizendo que você não precisa explicar tudo para viver com valor. E se o teu esgotamento só esteja te avisando que a solução não é algo a fazer, mas alguém a ser. Pode ser que o insucesso recente não se resolva com um método pretensioso, mas com uma presença despretensiosa. Talvez a birra da criança ou a agressividade do filho adolescente ou a distância da esposa, do esposo, não seja um problema em si, mas um convite a você chegar mais perto. Por que não chorar simplesmente, em vez de tentar se livrar da tristeza de todo jeito, a todo custo? Quem sabe, eu termino aqui, o vazio que te angustia esteja dizendo que você já chegou, já está em casa, já tem o bastante. Vamos ficar em pé para orarmos a Deus. Eu gosto muito de uma história, eu tenho uma memória dela meio desgastada, assim, uma memória frágil, meio desbotada. Mas seria um técnico, morador da cidade grande, lá de São Paulo, que recebe um indígena para resolver problemas nas relações com a cidade, e eles passeiam pela cidade de São Paulo. E aí eles passam pelo viaduto do Chá. Quem já foi em São Paulo? O viaduto do Chá, muito conhecido, né? Muito trânsito, muita gente. E aí o indígena diz: você está ouvindo esse sabiá? E o técnico responde: não, você está louco, você está em São Paulo, cara. É buzina. Ele: não, era um sabiá, não é buzina. Aí segue um caminho, daqui a pouco alguém na frente deixa uma moeda cair. Na época você andava com dinheiro físico, né? Deixa uma moeda cair, e o técnico rapidamente olha para o lado. Aí o indígena diz: está vendo? A moeda você consegue ouvir, né? O problema é que os seus ouvidos estão treinados para ouvir dinheiro. O meu está treinado para ouvir a vida. Eu achei muito delicada essa ideia, né? Nem que não tenha acontecido, deveria ter acontecido um negócio assim. Porque tem a ver com esse exercício da escuta, que é um exercício de reverência com a vida. Nós nos tornamos muito irreverentes, e isso faz parte desse aceleracionismo, né? Do capital, da conquista, da grana. Faz parte, a gente vive uma vida acelerada, porque quanto mais acelerado, mais você produz e menos problema você dá. Então, o capitalista quer gente assim, gente que trabalhe no mínimo 6x1, ou 7x0, né? Trabalhe muito, não tem tempo nem para pensar. Mas o convite do Evangelho é outro, é para a gente desapressar e reaprender a escutarmos uns aos outros, a escutar a si próprio. Eu vou te falar que é tão difícil escutar a si próprio quanto escutar o outro. Eu
não sei o que é mais difícil. Como a gente se engana. Como a gente se atropela e atropela os outros. E vai vivendo uma vida e a gente se olha no espelho e não consegue se ver, está embaçado. Consegue ver apenas a performance, né? As roupas que a gente veste performáticas, mas a gente não se vê mais, não se enxerga. A gente se perdeu. Eu acho que hoje nós podemos converter a nossa escuta. E sugiro que você feche seus olhos em oração, se você puder fazer isso. A gente fecha os olhos para olhar com os olhos do coração, para melhorar a nossa capacidade de acolher. E aí eu queria sugerir algumas perguntas. O que você está fazendo com a sua vida? Como foi que você chegou até aqui? O que foi que te trouxe? O que essa tua angústia poderia estar te dizendo? O que é que este teu medo poderia te avisar? O que essas dúvidas e essas incertezas poderiam estar sussurrando nos seus ouvidos? O que aquela pessoa para quem você virou as costas poderia estar dizendo e você não ouviu? Sequer ouviu. Vamos fazer dessa canção a nossa oração? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Hoje me sinto mais forte, mas simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando pela longa estrada, eu vou, estrada sou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Quero ouvir vocês, vai lá, conhecer. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor, é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, ser feliz, ser feliz. Senhor, nós queremos converter os nossos ouvidos ao amor, queremos converter os nossos ouvidos à delicadeza, à bênção da lentidão, a capacidade de parar e tornar importante o mundo que a gente tem, a vida que a gente tem e as pessoas ao nosso redor. Senhor, eis aqui as nossas vidas, eis aqui o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos encerrar agora, mas eu não poderia deixar de lembrá-los que no dia 16 de maio nós teremos aqui o pastor Ricardo Gondim, né? Ele vem para falar na oficina, na oficina de ideias. Eu, o pastor Márcio e o Johnny nos reunimos e fizemos um desafio ao Ricardo. Vai sair um videozinho aí, umas anotações dele. A gente provocou o mestre para falar de um assunto que é um assunto interessantíssimo, uma alternativa do modo de ter fé para os nossos dias, que é uma novidade para, se não todos, a maioria de vocês. Ele vai construir esses conceitos. Sábado vai ser de manhã, começa às 8, né? E aí a gente vai ter o intervalo do almoço. Depois vem à tarde novamente para mais uma fala e um espaço aberto de perguntas, de debate, de conversa, e termina às 5 horas da tarde no sábado. No domingo será o aniversário, 45 anos de Bethesda. E o Ricardo vai pregar, nosso coral vai cantar, vai ser uma festa linda. Mesmo horário, culto às 10 horas, só não vai ser aqui nesse auditório no domingo de manhã. No sábado vai ser aqui, as palestras, o curso todo vai ser ministrado aqui. Mas no domingo de manhã o nosso culto vai ser ali embaixo, no primeiro andar. Sempre acho que é em cima, mas é embaixo. No salão de eventos, que é maior. A gente vai reunir outras Bethesdas e fazer uma divulgação. Essa semana a gente começa a falar também, a divulgar o aniversário da igreja. Algumas pessoas me perguntaram sobre fazer a inscrição para a oficina. E é muito importante a sua inscrição, porque é com a tua inscrição e a minha inscrição que a gente vai custear a vinda do Ricardo, da Jerusa e todo o aluguel, o movimento todo que a gente vai fazer. Então, tua inscrição é urgente. Se você entrar lá no perfil da Bethesda, no Instagram, lá na bio, né, você clica ali no Bethesda, no @Bethesda, vai abrir a bio e lá tem o Linktree, que são assuntos importantes e tal, e lá tem o link para o Simpla, né, de inscrição. Se você está com dificuldade, viu, Holanda? Aqui, ó, a Bárbara vai te ajudar a fazer a tua inscrição hoje. Tá? Você quer fazer inscrição? A gente pode fazer essa assessoria, Bárbara, Renata, o Zeke aqui, a gente pode te ajudar a fazer a sua inscrição ainda hoje. Vamos fazer essa inscrição logo, viu? Porque a gente tem muita coisa para resolver e a gente conta com todos vocês. Tá bom? Gente, um beijão, Deus abençoe cada um. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz. Meu filho. Vai. Esqueceu a liturgia? Esqueci que vocês são crentes, desculpa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incontável, imensurável de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.